Então, eu vou começar falando um pouco sobre o PubMed. PubMed, ele é uma mnemônico para dizer medicina, né, da área de medicina, mas da vertente pública, e ela foi disponibilizada na internet a partir de 1998, gente. Porém, eu vou apresentar a versão atualizada de 2026, mostrando aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mudar de tela. Consegui. Falando que o PubMed nada mais é que um portal de serviços que ela contém uma série de recursos disponíveis. Entre esses recursos, eu vou destacar alguns componentes dela. Então, ela contém a parte referente à literatura médica e biomédica e áreas afins, com registros desde 1948. Atualmente, ela tem mais de 40 milhões de referências, seja na forma de publicação de artigos, assim como contém uma área referente a livros eletrônicos, que, se tiver oportunidade, mostrarei rapidamente para vocês. Lembrando que a PubMed ela está baseada num servidor que fica nos Estados Unidos, junto à Biblioteca Nacional de Medicina, que é o National Library of Medicine, e o Centro Nacional de Informação em Biotecnologia, que é o NCBI, a sigla. Lembrando que, dependendo da publicação, se tiver um caráter de acesso livre, haverá links para o texto completo disponibilizado. Então, antes de iniciar qualquer pesquisa, é importante, seja no que nós estamos apresentando hoje ou qualquer outra base de dados, é importante conhecer dois aspectos que são pilares fundamentais. Primeiro, operadores de busca, que agora está em destaque, e tem o segundo item. Então, o que são esses operadores de busca? Eles são termos ou expressões, né, grupo de palavras, que são utilizadas, tá, no processo de elaboração de busca, e ele serve para fazer a conexão entre esses termos. Falando nesses conectores, que são chamados operadores lógicos ou operadores booleanos, nós temos o primeiro deles, que é o AND. Então, o AND ele serve para fazer uma interseção, isto é, para reunir dois ou mais termos no processo de busca. Nós temos a palavra salmonela em ovos, né? Eu estou usando termos aqui exemplificando em inglês, porque a base de dados é internacional, então os termos precisam estar grafados em inglês. Então, neste exemplo, com a aplicação do AND, nós temos como resultado a parte que está destacada na cor rosa, né? Que é a área onde tem simultaneamente os termos salmonella e eggs. Então, isso significa, o operador booleano AND, ela faz um refinamento, ela reduz os resultados recuperados. O próximo é o operador booleano OR. Este operador booleano, ele serve para reunir, na verdade, fazendo uma associação de dois termos que sejam ou termos de conceitos próximos ou não. Aqui, para a questão didática, foi exemplificado com termos que são de conceitos aproximados, que é Distance Education e Distance Learning, que conceitualmente eles estão próximos. Lembrando que quando o termo estiver por um termo composto, é necessário que seja incluído com aspas duplas. E neste caso, ocorre o contrário do AND. Então, o OR, ela faz o quê? Em vez de filtrar, ela amplia o resultado de busca. Daí a representação gráfica dos dois conjuntos com os termos de significado próximo. O próximo é o operador booleano NOT. Esse operador booleano, ele serve para recuperar registros que contenham o primeiro termo, excluindo o segundo. Aqui nós temos exemplificado mulheres que estejam na fase de gravidez, ou mulheres grávidas, desde que nesse estudo fictício, elas não estejam fazendo nenhum tipo de dieta, tá? Então, lembrando, o primeiro termo é uma expressão, precisa ficar entre aspas duplas.
O segundo termo, ele é simples, não há necessidade de colocar a aplicação das aspas, antecedido com not. E o resultado, a representação gráfica, é uma meia-lua à esquerda. Então, and e not, ela faz o quê? Um processo de filtro de resultados recuperados. E o uso do or amplia os registros recuperados. O próximo, né, pilar que é extremamente importante é entender o uso de terminologia de um vocabulário dicionário adotado pela base de dados. O nome que se dá, dependendo da base de dados, ela recebe um nome, digamos, de batismo diferente. No caso da base de dados Medline, é adotado o descritor MESH, que significa Medical Subject Headings. Então, seria o vocabulário de cabeçalho médico. Então, ela nada mais é do que o conjunto de terminologia padronizada que nos ajuda na definição de assuntos quando a gente vai processar uma busca ou ainda para a gente recuperar estudos que já foram publicados e que sejam documentos de interesse. Lembrando que esses descritores, ela foi desenvolvida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e ela recebeu uma tradução e adaptação, bem como expansão, no âmbito da América Latina e Caribe, por meio da tradução para o português, espanhol e atualmente para o francês também. Então, quando você tiver dificuldade em relação ao MESH, não saber o termo, porque nós não somos nativos no inglês, vocês podem consultar o DEX, verificar o termo correspondente em inglês e depois processar a busca no MESH. Então, fica esta dica. Em relação à metodologia para uma busca eficiente, nessa etapa, é importante mencionar que a gente tem um fluxograma simplificado, baseado no quê? Num blog do pós-graduando, que está disponível aí para quem quiser consultar. Começa por onde? Começa por você fazer uma aproximação de um tema que seja de seu interesse, seja como aluno de iniciação científica, ou aluno de pós-graduação, ou ainda um aluno de pós-doc. Normalmente, o aluno de pós-doc, ele já tem uma linha de pesquisa definida, delineada, e ela vai fazer um recorte dentro da linha de pesquisa que ela já percorreu na sua jornada acadêmica. Ao contrário de um aluno que está iniciando o mestrado ou iniciando a carreira na graduação como iniciação científica. Então, primeiro, é começar a se aproximar desses textos, fazer algumas leituras, a partir disso, formular pergunta de interesse ou a pergunta de pesquisa. A partir da pergunta de pesquisa, é necessário você definir com supervisão de bibliotecários, pessoas que têm mais experiência, quais fontes de informação você deve utilizar. Normalmente, essas fontes são bases de dados, repositórios, tá? E que podem ser especializados ou podem ser multidisciplinares ou em geral, como está apresentado aqui no slide. Verificar se nestas bases de dados, nessas fontes, se existem descritores. Normalmente, fica uma dica. Bases de dados especializadas, elas adotam descritores. Já bases de dados que sejam mais geral, elas adotam palavra-chave e não descritor. Aí, o que deve ser feito? A partir da pergunta de pesquisa, você destacar quais são os termos, as palavras-chave que são significativas para o teu trabalho. E de lá, verificar a correspondência por meio da intermediação do DEX ou ainda ir diretamente para o MESH. Então, a partir daqui, eu vou propor um tema de pesquisa para fazer um pouco da parte prática e mostrar as funcionalidades. Até aqui, gostaria de perguntar se vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida. Se tiver, podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Professora, Pois não, Cremilson. bom dia, primeiramente, né? Eu tenho uma dúvida. Hum,
Quando a gente vai fazer a busca na PubMed, a senhora comentou sobre a utilização dos termos mesh. Uhum. E antigamente se falava sobre a combinação entre os descritores em ciências da saúde, no DEX. Atualmente a gente faz essa combinação ou utiliza apenas o mesh? Ô, Cremilson, você adiantou uma parte da sessão de hoje. Na verdade, assim, didaticamente, eu primeiro apresento o uso da terminologia padronizada para entender a possibilidade de você, primeiro, verificar se existe um termo padronizado sobre o tema de investigação, tá? Depois disso, qual é o mundo ideal da busca? É você fazer a combinação desse termo padronizado com outros termos alternativos que você tenha localizado. No caso do PubMed, você vai usar os termos variantes só em inglês. Se fossem outras bases de dados que aceitam outros idiomas, você vai agregar os outros idiomas também. Ficou claro? Ah, ficou sim, professora. Muito obrigado, viu? De nada. Odete, você levantou a mão, se você tiver ainda dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Sim, bom dia. Bom dia, tá tão longe a sua voz? Tá longe? Consegue me ouvir agora? Estou ouvindo um pouquinho melhor. Bom dia. Bom dia. Consegue me ouvir agora? Sim, agora sim. Ok, obrigada. Sim, não percebi bem quando a professora falou da diferença entre palavra-chave e descritores. Parece que Sim. são duas linhas diferentes, não entendi bem. Então, sim, são diferentes. Eu vou, então, para exemplificar, eu vou falar, antes da terminologia, do exemplo com o tema da mortalidade da dengue, eu vou usar um exemplo. Sabe quando começou a doença, em 2019, não se sabia exatamente o que era, mas se sabia que era altamente transmissível, estava acontecendo várias mortes numa determinada região da China? Não se sabia ainda e não se tinha um nome oficial, certo? Então, usou-se o termo da região, por exemplo, como a doença de Wuhan, porque foi a região onde oficialmente, né, foi destacado. Também foi falado Covid 2019, Covid-19, síndrome respiratória do Covid. Então, havia várias terminologias na época. Por quê? Porque não havia, era uma situação nova que estava se apresentando, né? Depois, em 2020, a partir desses vários trabalhos que foram aparecendo, houve um consenso entre os vários especialistas mais bibliotecários e definiu-se que o termo padrão é o Covid-19. Então, Odete, o que que acontece? Esses outros termos, todos variantes que foram aparecendo, são as palavras-chave. E o Covid-19, que foi o termo adotado como descritor MESH e descritor DEX, ele é o termo padrão e passou a se chamar descritor. Essa é a diferença. A palavra-chave são os termos todos variantes que vão surgindo, equivalentes, e depois, dentro deles, um deles é destacado e consensuado como um termo que é padrão, que a gente chama de linguagem documentária. Então, as palavras-chave compõem o conjunto de linguagem natural, com as variações possíveis, de singular, de plural, variações regionais, etc. E o descritor é um desses termos que foi consensuado e migra para o conjunto da linguagem documentária. Odete, ficou claro? Claro para você? Ficou claro. Obrigada, professora. Imagina, de nada. Se não houver mais perguntas, vamos para a parte agora referente à prática. Então, eu vou convidar todos para que acessem www.pubmed.gov e ela vai redirecionar automaticamente para a página da lista, melhor, para a página do PubMed. Então, aqui eu vou abrir uma nova página para mostrar como deve ser feito. Então, aqui, vou abrir uma nova página, www.pubmed.gov. Então, ao acessar a página do PubMed, observem que agora está disponível a página diretamente do PubMed.
Observe que, como é dentro da USP, aqui aparece uma coisa interessante. Como estamos dentro da USP, ela já tem um acesso, um link, depois para periódicos da CAPES. Quem está dentro de instituição e queira fazer o acesso via CAF também pode se autenticar para que você tenha a vantagem de acesso ao texto na íntegra. Se não, podem compartilhar e acessar o endereço que o Paulo compartilhou aqui para vocês também, tá? A partir daqui, então, nós temos a página do PubMed, lembrando que nós temos mais de 40 milhões de registros, e aqui eu vou iniciar mostrando o Mesh. Maiara, como é feito o login para quem quiser entrar a partir da USP? Se você estiver dentro da universidade, você pode usar. Aqui dentro da universidade, você não vai precisar fazer nada. Se você for aluno USP, mas estiver fora do ambiente da USP, você deve fazer a vinculação ativando o VPN USP ou através da página do portal de periódicos da CAPES, fazendo a autenticação via café, tá? A comunidade acadêmica federada, através do quê? Do seu registro e de sua senha de cada instituição dos participantes aqui, tá bom? E os egressos? Claro, nesse caso, precisaria estar ativo no Alumni USP. Se não tiver ativo da Alumni USP, não consegue acesso. Tá? Agora, vou mostrar, então, falando sobre a mortalidade da dengue. Então, se a mortalidade da dengue, a gente precisa primeiro verificar nessa proposta, de nada, gente, a proposta em relação ao termo. Então, vamos aqui no Mesh Database. E dengue, a grafia é a mesma. Então, vou colocar aqui dengue e fazer a busca. A partir do dengue, vamos clicar no termo. Assim, ao clicar, você visualiza o formato completo do termo do conceito dengue. Nós temos a nota de escopo aqui. E depois, abaixo, nós temos os chamados subheadings. O que são esses subheadings? São os qualificadores, isto é, ele atribui um recorte dentro do assunto dengue. A ideia é a gente trabalhar com a mortalidade do dengue. Vamos ver se tem aqui o termo em inglês mortalidade. Olha, começa com sangue, fluido cérebro-espinal, na segunda começa com enzimologia, aí nós vamos seguindo, nós temos, ó, mortalidade da dengue. Então, quando há esse tipo de possibilidade, por isso que é importante ser checado. Se tem, ótimo, então nós vamos fazer a busca com o descritor mais o qualificador associado, tá? Aqui, eu vou adicionar para Add to Field Builder e fazer a busca. Aqui o Roque João levantou a mão. Pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. Sim, bom dia, professora. Bom dia. Por favor, professora, eu tive algum atraso na abertura da aba e não consegui apanhar o passo logo ao entrar para chegar até ali onde a professora está. Ah, pois não. Então, eu vou voltar aqui, tá? Esta é a página inicial do PubMed, certo? A partir da página inicial do PubMed, a gente desce. Na parte do Explore, que aparece o globo e o mouse à direita dela, nós temos um Mesh Database. É aqui que nós vamos clicar. Okay. Clicando aqui, nós vamos digitar dengue e clicar na busca. Clicando, aparece todos os termos relacionados com dengue, mas me interessa só o assunto dengue. Aí eu clico aqui em dengue para visualizar o formato completo do registro. No formato completo, eu verifico se o tema mortalidade da dengue, se tem o recorte, que é o subheadings, está autorizado, está previsto ou não. Eu começo aqui, olha, com sangue, vem até embriologia. A segunda coluna, ela está em ordem alfabética, tá? Começa com enzimologia e vem até parasitologia. Só que
Nesse meio tempo, nesse intervalo, tem mortalidade. Então, quando há o recorte que está autorizado a associar com o assunto, a gente utiliza esta opção, tá? E aí, ao clicar Add to Search Builder, ela vem para cá, como estágio que já estava, tá bem? Aí eu venho Search PubMed. Ao fazer a busca, ela vai processar e vai me apresentar um X de resultado. 403 resultados. Quando eu fiz a apresentação, tinha 402. Já aumentou mais um. Agora, eu posso fazer a busca restrita só a dengue e mortalidade como mesh? No mundo ideal da pesquisa, não. Como eu devo fazer, então? Eu devo associar aquilo que o Crimilson falou, de acrescentar o termo, como termo livre, e, se possível, verificar se tem estudos adicionais que ainda não foram incorporados à base de dados Medline. Como eu faço isso? Eu clico agora no PubMed. Dentro do PubMed, eu venho no formulário abaixo da etiqueta Advanced. No Advanced, aparece All Fields. Se eu clicar aqui, olha, tem mais opções. E aparece, descendo aqui na sequência, na ordem alfabética, nós temos Text Word. No Text Word, o que acontece? A busca, ela amplia de opções. Ela faz a busca no índice de título, do resumo e das palavras-chave do autor. Então, eu devo acrescentar dengue aqui como Text Word e adicionar. E faço a busca. Só que aí eu posso colocar Add to History, porque aí ele vai mostrar, olha, só dengue, 35.042. Depois, qual é o próximo termo que eu gostaria de verificar? É a mortalidade, não é? Então, agora, em vez de usar Text Word, vamos subir a barra de rolagem e vamos para Mesh Subheadings. Algum momento atrás, eu mencionei que os subheadings são os qualificadores, isto é, recortes que podem ser associados a um fenômeno, a uma doença. Então, eu vou colocar aqui, lembrando que tem que ser em inglês, mortalidade, mortality, certo? Eu vou adicionar. E vou adicionar novamente. Então, aqui, mortalidade associada a qualquer doença tem mais de 700, quase 706 mil resultados. Só que a proposta aqui nós temos enquanto exercício é trabalhar mortalidade na dengue. Então, agora eu venho para a parte do History and Search Details e vou combinar o assunto dengue com mortalidade, como subheadings. De que forma? Usando o AND, porque eu quero necessariamente essa junção. Tudo bem? Então, feito isso, eu adiciono para o histórico e temos 521 estudos mais recentes que falam sobre. Como é que eu devo fazer, especialmente nos estudos de revisão? Eu devo somar a estratégia de busca 1, que foi com o descritor, então, add query, e aí, na parte de actions, eu venho aqui e add com or. Por quê? Eu quero somar esse bloco, que fala mortalidade da dengue, e associar com mortalidade como qualificador e dengue como índice de título e resumo, além de palavra-chave. Ao fazer a junção, nós temos 521 resultados. Se eu quiser acessar agora os resultados, eu clico aqui nos dados numéricos, porque eles são link. Tá? Aí sim, nós temos os resultados. 521 ao todo. Desses 521, nós temos algumas possibilidades. Nós podemos, se quiser, fazer filtro para estudos mais recentes. Digamos, eu não quero
conduzir um estudo de revisão, nem sistemática, nem de escopo. Mas eu quero literatura mais atualizada para poder trabalhar na introdução. Então, como é que eu faço? Eu posso usar alguns filtros, como, por exemplo, filtro de 5 anos. A partir dos 5 anos, também eu posso trabalhar com outros filtros. Gostaria de trabalhar que, pelo menos, ele tivesse resumo disponível. Porque se eu não tiver, pelo menos, o resumo disponível, fica complicado de você fazer a triagem, né, daquilo que você tem interesse, tá? E depois, se eu quiser, também eu posso adicionar outros filtros. Então, additional filters, e aí tem estudos. Digamos que eu quero trabalhar eu quero que exclua preprint? Não. Digamos que aqui eu quero trabalhar apenas com estudos que falam dengue em seres humanos. Então, eu posso filtrar. E nós temos 91 resultados. Então, com isso, eu apresento para vocês algumas funcionalidades de filtro que você pode aplicar ou não. Você pode usá-lo de acordo com o interesse ou pertinência, conforme o seu projeto de pesquisa. Tá bem? Aí, feito isso, depois de aplicado esses filtros, nós podemos visualizar os recursos para visualização, apresentação. Para esta apresentação, nós temos Display Options. O que está ativo no momento é esse formato que é mais chamado Summary, que ela apresenta o título, os autores, o nome a referência no nome da revista, o ano, o volume, fascículo e o DOI. O PNID, o link dizendo que o texto está gratuito e parte do resumo. Se eu quiser alterar o formato de apresentação, eu posso usar Abstract. Então, com o Abstract, já se muda a apresentação. Como eu havia configurado para 200 registros, porque ela tem um máximo também, observe que quando muda para Abstract, ela já muda. Olha, tem a possibilidade de visualizar a afiliação, aparece todos os autores, o resumo aparece completo, e aparece, no caso de artigos mais recentes, aparecem os keywords. O que tiver texto completo, ela vai apresentar os termos mesh. Tá? Então, esse é o formato de apresentação que é Abstract. Agora, se eu quiser mudar para formato PubMed, ele é um formato que é TXT, mas ela apresenta todos os dados. Então, esse formato possibilita saber qual é o registro de identificador dentro do PubMed, a base de dados, informação com relação ao título, paginação, em relação ao DOI, o resumo, a indicação de ORCID, às vezes tem e-mail, tá? Depois, que tipo de documento é? Aqui nós temos os termos mesh, lembrando que aqui, ó, o que estiver com um asterisco significa que é o assunto relevante do trabalho, tá? Então, esse é o formato de apresentação, que é o formato PubMed. E é esse formato que é recomendado para que você salve e faça a exportação de registros para gerenciadores de revisão e gerenciadores de referência. Tem mais um outro formato. Esse formato é interessante para quando você vai desenvolver trabalho, especialmente bibliotecários. Você coloca só PNID. Olha só como é que fica. Vira um string simples só com a codificação de identificadores. Eu não sei se todos vocês sabiam que existe esse recurso também, tá? Agora, além do formato de apresentação, existe também opções para ordenação na apresentação dos resultados. Então, pode ser pelo mais recente para o mais antigo, pode ser
pela data de publicação. Quando fala publication date, aí ela inverte, é do mais antigo para o mais recente. Quando você coloca first author, sequência da ordem alfabética por autor. Ou journal, pela ordem alfabética das revistas, dos estudos que foram recuperados. Ou ainda o best match. Particularmente eu gosto do best match. Por que o best match é mais interessante? Porque, de acordo com os algoritmos, ela recupera por ordem de maior frequência dos termos utilizados na entrada para fazer a busca. Então, a chance de o assunto ser mais focal nos primeiros registros, ele é potencializado com o uso do recurso do best match para ordenação. Depois de trabalhar o formato de apresentação, nós vamos para a parte de como fazer os envios, os formatos de saída. Então, aqui nós podemos fazer por e-mail. Se eu quiser e-mail, eu tenho que fazer autenticação. E aí fica a sugestão para que vocês façam a conta. No meu caso, vai dar erro, por quê? Porque eu estou com a conta da biblioteca. Quando a conta é institucional, ela bloqueia a possibilidade de fazer autenticação. Então, é necessário que vocês sejam usuários pessoais para cadastro. Então, usem Gmail, usem outro provedor, ou ainda da própria universidade, desde que seja a sua conta pessoal, e não conta institucional, ok? Se vocês quiserem, podem fazer também pelo Orcid ou Orchid, existe essa possibilidade. Não vou fazê-lo porque, no caso, vai acessar por e-mail ou da biblioteca, tá bem? Uma outra possibilidade para envio dos resultados é o Send To. Então, Send To, você pode encaminhar para Flipboard, que é uma área de armazenamento temporária junto ao servidor, tá? PubMed, que fica nos Estados Unidos, e ela é válida por 8 horas. Normalmente eu não uso essa ferramenta, eu prefiro trabalhar muito mais com a My Bibliography ou com o Citation Manager. O Clipboard, a área de My Bibliography e Collections, é necessário que você faça o login, tá? Ela requer obrigatoriamente sua autenticação enquanto usuário. Já o Citation Manager não requer. Então, aqui você clica nesta opção, seleciona, tem duas opções, ou resultados da página, ou todos os resultados, ou ainda a seleção de todos, e você vai criar o arquivo. Create File, ela vai gerar o arquivo com a extensão NBIB. Então, essa extensão, ela é compatível com Zotero, compatível com EndNote, compatível com Mendeley e é compatível com Hayam, o gestor de revisão. Tá bem? Alguém fez algumas perguntas aqui, deixa eu só fechar aqui e verificar as perguntas. Cadê? Me foram feitas algum dia. No link na busca de link, poderia repetir o final? Claro, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, na hora de encaminhar, tem a opção por e-mail. Então, por e-mail, você pode usar estas opções para fazer a autenticação e fazer o envio por e-mail, tá? Agora, se eu quiser exportar, você vai usar o Send To. O Send To, eu posso usar Citation Manager e eu posso selecionar todos os registros e a extensão NBIB. Aí, você mencionou que pode salvar na extensão TXT. É possível, só que aí, nesse caso, você não vai usar o Send To. Você vai usar o Save, tá? E aí, você vai trabalhar com o formato PubMed e Create. Deu um erro aqui. Mas você pode fazer exatamente isso, também salvar por TXT. Só que, a Eunice, o que acontece? O TXT, ele não é compatível com o Hayam. Atualmente, ele não está mais compatível com o Hayam, só a extensão NBIB, tá? Por isso que eu prefiro trabalhar com a extensão NBIB. Tudo bem?
O Paulo já mencionou em vários momentos aqui no chat, a aula está sendo gravada assim, e depois de editado, ele será disponibilizado na conta do YouTube aqui da Escola de Enfermagem. Depois, inclusive, eu compartilho o link com vocês. Aliás, eu posso compartilhar já o link. Perfeito, o Paulo já colocou aqui, olha, tá? 100% aqui, atento. Obrigada, Paulo. Agora, feito isso, nós temos o quê? Depois de feito essa busca, ter alterado o formato de apresentação, nós temos o formato de saída. Agora, vamos para a etapa de obtenção do texto completo. Então, digamos aqui, esse primeiro, ele fala que o artigo está de livre acesso, tá? Então, para isso, como é que você vai ter acesso ao texto completo? Você vai clicar sobre o título do trabalho. Então, você clicando no título, aparece aqui o formato completo apresentado. A partir do título, você vai clicar na opção aqui, ó, Full Text Links. No Full Text Link, como ele está free, ele vai estar disponível. Aqui está o texto completo. E é dessa forma que a gente vai navegando e obtém seu texto completo. Aqui está no formato XML, aliás, HTML. Se eu quiser o PDF, observa que tem um link aqui. Então, é só clicar no PDF, aguardar o tempo, né, de trânsito. Vamos ver aqui o tráfego da internet. E será possível, aqui, às vezes acontece uma questão técnica aqui e ele não foi. Vamos ver se a gente consegue de novo. Às vezes tem a oscilação da internet, gente. Está carregando. E dessa forma, pronto. Agora se tem o texto completo. Então, gente, é bastante interessante, é só baixar aqui, fazer o download e obter seu texto na íntegra. Sempre você vai obter o texto completo? Nem sempre. Então, nesse caso, você vai precisar recorrer, dependendo, se não tiver o link disponível, entrar no portal de periódicos da CAPES, fazer a busca por revista. Qual é o título da revista? O título da revista, aparece aqui, é o Tropical Medicine and International Health. Então, você vai pesquisar pelo título da revista no portal de periódicos da CAPES, depois navegar no ano de 2024 e verificar, fazer a busca pelo título. Então, assim você pode obter. Terceira possibilidade, não conseguir obter destas duas formas, você pode acionar outros recursos, como, por exemplo, ferramentas para obtenção de texto completo, que hoje em dia tem, através da IA, várias ferramentas. Não vou dar destaque para nenhuma, tem uma bastante tradicional, mas hoje em dia tem várias outras, tá? E uma outra opção é usar o ResearchGate. O ResearchGate, o que nada mais é? Ele é na verdade, é como se fosse uma rede social, mas uma rede social de pesquisadores, e lá eles, os pesquisadores, colocam a possibilidade de obter texto completo. Alguns já está agregado, mas tem a questão que o autor, quando publica, ele cede os direitos autorais para a revista. Então, nesse caso, no ResearchGate, ele consegue colocar a referência e o resumo, mas não o texto completo. Então, como é que você faz? Você faz a busca pelo título do documento no ResearchGate e depois tem um recurso lá para você conseguir solicitar o artigo, o texto completo. Já está o texto padrão lá, completo, basta você mandar. Normalmente, se for pesquisador de algumas regiões, a resposta é rápida. Então, eu obtenho alguns artigos desta forma, tá bem? A última e quarta opção, qual é? Verificar qual o e-mail da pessoa, através do ORCID ou através daquele formato PubMed, se for artigo mais recente, tem o e-mail de contato do autor correspondente, e
fazer o contato mandando um e-mail. Você pega um chat GPT da vida, escreve o texto em português, pede para traduzir para o inglês e manda um e-mail para a pessoa, para o autor correspondente. Com isso, você tem chance de obter o artigo. Com isso, o que eu quero dizer? A desculpa de que você vai excluir artigos porque não estava disponível no PubMed através de link, ele é uma desculpa ruim, não desejada, tá bem? Agora, digamos que você não tem um gerenciador de referências, não conhece ainda, mas você gostaria de ter uma referência rápida montada. Especialmente quem hoje em dia usa recursos de inteligência artificial generativa para tentar produzir textos. Muito cuidado. Eu não recomendo o uso para produzir textos. Eu recomendo para localizar algumas referências. Para isso, você pode usar ferramentas como Perplexity, Rabbit, você pode usar consensos, outros para obter algumas referências. Mas se você recebeu, localizou um documento interessante, quer ter uma referência ali pronta, rápida, no Vancouver, você vem aqui, clica aqui à direita, ó, Search. Aí tem o formato NLM. Então, com isso, você já tem a referência, é só esta parte que eu iluminei, você copia e cola. Então, aqui tem a opção para copy. Aí depois você edita e você já tem a referência pronta a partir de uma busca dentro do PubMed. Tá certo, gente? Então, tenham cuidado. IA facilita parte do nosso trabalho. Eu consigo perceber vários estudos que estão sendo conduzidos em IA e aonde a pessoa peca. A pessoa tenta lembrar quais são as referências e ela não consegue lembrar quais as referências utilizadas. Esta é uma das maneiras pelas quais eu detecto que é IA para produzir um texto. Tá bem? Então, cuidado com relação ao uso do IA. Ela precisa ter cuidado com relação ao uso consciencioso para não desrespeitar as regras, das boas práticas na hora da redação científica. Tá bem? Tudo bem até aqui, gente? Agora, digamos que, a partir dessa busca, eu vou voltar uma tela e eu gostaria de conseguir criar um alerta. Como é que eu crio o alerta? Para criar o alerta, eu preciso estar autenticado. Para essa autenticação, eu tenho que ir no Google aqui. Tomara que ele me mostre as várias opções. Vamos ver, porque às vezes ele dá erro direto. Eu vou para a minha conta de e-mail pessoal. Ele está dando erro, gente. Eu não consigo criar o alerta aqui, infelizmente. Mas aqui, então deixa eu voltar para a apresentação, para ver se eu consigo mostrar. Então, eu vou voltar de novo para a apresentação para a gente retomar detalhes. Então, a partir do tema, a gente faz a busca ali no Mesh, depois clica sobre o termo, no formato completo, se tiver o qualificador, você acrescenta, faz a busca, aí teve 402 resultados. Só um detalhe, eu fiz essa apresentação uns dias atrás, já houve atualização, tá? Depois, com relação ao formato de apresentação, os vários formatos de apresentação e a possibilidade de envio dos resultados. Depois, as opções para exportar é o Citation Manager, e exportar todos os resultados, Send to. Depois, lembrando que a extensão do arquivo deve ser .nb. O envio por e-mail requer autenticação, e aí, para envio por e-mail, aqui, envio dos resultados, você coloca o seu e-mail, aqui eu tinha meu e-mail, eu editei, tá? Depois você coloca o assunto, se você quiser colocar algum detalhe no campo ali do corpo, você pode colocar. Lembrar de ativar o formato abstract, todos os resultados e enviar por e-mail, tá? Aqui eu apresento alguns filtros que foram diferentes do que eu apresentei na prática, mas é para mostrar a funcionalidade. E depois, para visualizar o texto completo, acabou sendo um outro texto, mas aqui está, link.
E como você obtém o texto completo? Clicando no PDF, você obtém o texto completo e aqui a forma de referência. Nós chegamos até aqui. Aí nós temos alguns exercícios, né? Sábado eu não consegui chegar aos outros termos para associar. Peraí, deixa eu só retomar aqui algumas dúvidas. Deixa eu só voltar um pouquinho nas perguntas. Aqui, deixa eu ver. Não, a gravação não será encaminhada por e-mail. Será disponibilizada naquele link que o Paulo já compartilhou e vocês podem consultá-lo novamente. Bem? Com relação a algum vídeo sobre escrita acadêmica, eu conheço na USP alguns que, se quiser, depois eu posso compartilhar. Mas como é um conteúdo adicional, será ao final da sessão. A configuração do VPN para acessar o texto completo. Olha, aqui tem link também de uso de IA para escrita acadêmica, tem um link, já foi aqui, tem um spoiler para quem quiser. Paulo, ótima iniciativa com relação a material que nós temos aqui disponíveis, né, que fala. E aí, Taila, qual é a sua dúvida? Pode abrir o microfone e falar. Oi, bom dia, Juliana. Sua aula é maravilhosa primeiro, viu? Muito obrigada. Obrigada. Depois, eu queria te fazer uma pergunta, se você vai ensinar nessa aula ainda a fazer a exportação, por exemplo, para um Zotero. Não vou mostrar como é que faz a exportação para o Zotero. Eu mostrei o formato compatível com o Zotero, o INBIB. Sim, eu vi. Uhum, Aí tá você bom. teria que abrir a conta, Taila, no Zotero e fazer... Oi, bom dia. E fazer o input no formato que é compatível dentro do PubMed. O que eu, de uma forma geral, eu procuro orientar os alunos. Sempre que vocês fizerem a busca em cada base de dados, colocar o assunto da busca, colocar o nome da base de dados, para quê? E compartilhar isso na área de trabalho numa pasta. Então, do escopos você coloca o assunto, dengue, mortalidade da dengue ou dengue, morte de mortalidade, traço, PubMed e X resultados. Na base de dados Sinal, mortalidade, Sinal, da dengue, dengue, mortalidade, Sinal, X resultado. Aí você vai criando vários arquivos dentro dessa pasta, tá? E aí, para o final, você faz o quê? Você faz a inclusão dele, eu recomendo primeiro no gestor de revisão, desculpe, gestor de referência, troquei aqui, me confundi, no gestor de referências, como EndNote, como Zotero, para fazer o quê? Para a própria ferramenta mapear e eliminar os registros que estejam duplicados, que em português agora usou o termo deduplicação, tá? Feito isso, aí sim você faz a migração desses resultados já tratados para o Ryan, para o Hefman ou para o Summary, ou ainda para o Covidence, que são gestores de revisão. Tudo bem, Taylor? Tudo bem, Ju, muito obrigada. Nada. Então, agora nós vamos para alguns exemplos. Neste exemplo aqui, deixa eu só, apresentação de slides, apresentação de formato completo. Aqui, nesse caso, fala sobre cuidados de enfermagem no acidente vascular cerebral. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício usando qualificadores. E uma dica, cuidados de enfermagem, ele tem um qualificador próprio, tá? Que se chama nursing.
Pronto. Vou dar uns 2 minutinhos, 2 a 3 minutinhos, para que vocês tenham que fazer esse exercício na prática. Pode ser? Perfeito, professora. Dez e 57, então 10h59. Eu volto. Oi, gente, alguém tem o resultado? Qual seria? Eu cheguei a 229 resultados. Vamos ver. Chegou a 4 resultados. Então, quando você tem dúvidas em relação a um termo, qual é a dica? A dica é usar o DEX, certo? Então, se você tem dúvida, a gente pode abrir uma nova aba e procurar o DEX. dexbvsalud.org. Então, aqui, acidente vascular cerebral, certo? Cerebral. Então, acidente vascular cerebral, nós temos, qual é o termo em inglês? É stroke. Certo? Professora, eu fiz a busca, só que eu usei o operador END. Aí eu procurei Stroke Nursing. A minha deu 14.560, né? Mas aí foi mais abrangente. Tá. E aí, quando eu utilizei Stroke barra Nursing, aí eu fiquei na dúvida, porque eu coloquei as aspas duplas, e aí na minha deu 1.686. Tá, então eu vou voltar aqui de novo na página do PubMed, tá? Vamos verificar. Professora, Oi. eu utilizei aqui no Nurse Care in Stoke, encontrei aqui 14.851 resultados na PubMed. Amélia, olha, vamos ver. Então, a primeira parte é stroke, certo? Até aí todo mundo chegou, certo? Aí em stroke, nós vamos clicar e verificar se existe a parte de cuidados de enfermagem. O cuidados de enfermagem é nursing. Esse nursing subheading significa cuidados de enfermagem. Então, ao clicar stroke and nursing e adicionar, vamos ver o resultado do PubMed. 1.351. Então, a Júlia Rodrigues, que colocou 1.351, ela fez o caminho correto usando os termos MESH. Parabéns, Júlia, tá? Qual a outra possibilidade? Se eu for trabalhar com estudos de revisão, lembra do que eu mencionei, que além do assunto, eu tenho que trabalhar também com palavra-chave. Sim, isso aqui é só um exemplo, sim, tá? Mas aí, parametrizar quais os cuidados que precisamos ter para evitar aquilo que se chama viés de publicação, tá? O que é o viés de publicação? É você montar uma estratégia de busca que você tem uma perda significativa de literatura relevante para a sua investigação. Esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá bom? Aí, a segunda parte, como é que nós fizemos um tempinho atrás? Nós usamos o recurso do Advanced, em vez de All Fields, trabalhamos com Text Word e colocamos o termo stroke. A gente adiciona, depois pede para fazer a busca aqui. O segundo termo, nós vamos para cá, didaticamente, vamos no Mesh Subheadings. E acrescentamos Nursing. Opa, Nursing. E eu vou falar por que não se usa Nursing Care daqui a pouquinho, tá? Adicionar. Feito isso,
estratégia 9. And estratégia 10, porque eu quero necessariamente associar os dois. Add to history. 2.204. Então, quais seriam as opções interessantes? A estratégia, no meu caso, no histórico, o 8, adicionar, e vou usar o operador booleano OR, porque eu quero acrescentar a estratégia 11, que é a busca de um termo que são termos variantes que a gente pode agregar, add to history. Ao todo, então, ficaram como resultado 2.248 estudos, tá? Então, essa seria uma boa estratégia de busca. Agora, para quem desenvolve revisão, é importante, e não só isso, para uma questão de transparência das etapas de busca e reprodutibilidade, é importante um aspecto. Qual é esse aspecto? É fazer a documentação da busca. Então, como é que você pode fazer a documentação? Como aqui, a parte da dengue, eu vou excluir já, que foi a primeira busca. Então, eu venho aqui nos 3 pontinhos em Actions, e é dessa forma que eu vou fazendo a exclusão um a um. Se vocês perguntar, pode fazer a exclusão de uma vez de um range? Não, isso não é possível. É um recurso não disponibilizado por agora, tá? Então, eu vou eliminar todos referentes a dengue, da busca anterior, e na sequência eu vou manter apenas as buscas referente a cuidados de enfermagem para o caso do acidente vascular cerebral, que seria stroke em inglês, tá? Então, a partir daqui, o que nós podemos fazer? Se eu quiser copiar, eu poderia copiar isso daqui, porque para representação dentro, descrição, melhor falando, dentro de um estudo de revisão, desculpe, revisão sistemática, isso é altamente recomendado, tá? Aí eu faço download, tá vendo que tem a parte de histórico da busca, detalhe da busca? Eu faço download. E aí o download é esse arquivo. Vocês conseguem visualizar? Não, não está disponível, né? Não estão visualizando. Eu vou parar a apresentação para compartilhar essa apresentação. Opa, espera aí um pouquinho só, download. Deixa eu visualizar aqui. Na área de downloads, aqui tem o histórico do PubMed. Opa. Vocês conseguem visualizar agora a equação? Só que ela está muito pequena, eu vou ampliar. Consegue sim, professor. Tá. Aí, o que acontece? É que ele está num formato de extensão chamado CSV. Então, isso aqui é uma linguagem de máquina. Então, para eu conseguir visualizar, como é que eu tenho que fazer? Seleciono uma coluna, na extensão de arquivo CSV, começa com arquivo. Aí, você vem na mesma linha, procura dados. Você vem em dados, dentro do menu dados, você vai clicar em texto para colunas. Em texto para colunas, abriu uma janela pop-up. Abriu essa janela, você vem selecionando a opção delimitado. Em delimitado, você vem em avançar. Dentro de avançar, eu verificar o que faz a separação aqui, ó. Search number, query, sort by, filters. Gente, é a vírgula. Então, vocês vão selecionar aqui a vírgula. Clica no botão abaixo aqui do pop-up em avançar e concluir. Então, o que acontece? Houve uma mudança no formato de apresentação. Aqui tem a data. Algumas informações são recomendadas na hora de ter a transparência da etapa de busca. Agora, aqui a hora não é necessário, então você vem e exclui essa coluna. Resultados, super importante. Aqui, detalhe da busca, também você pode excluir ou omitir.
filtro. Então, você vai coluna a coluna, vai excluindo. Sort by, ordenado também, você pode excluir. Aí tem aqui o query, que você faz. Você pode diminuir aqui um pouco mais. E aí, na coluna B, o que você faz? Você vem, tem uma opção na página inicial para quebrar o texto automaticamente. Então, aqui aparece, e aí eu seleciono a opção A e, cadê a opção para ordenar? Classificar. Só que aqui está do menor para o menor. Tem uma opção de A a Z, que eu não estou visualizando aqui. Do menor para o maior? Deixa eu ver. Pronto. Aí é só você mudar aqui a sequência. Edita, e aqui você tem o resultado final da busca. Então, aqui você também pode quebrar o texto automaticamente. Seleciona aqui, se deixa no meio, centralizado. Se você quiser, coloca aqui um negrito. Prontinho. Aí, seleciona aqui, eu não estou vendo a opção para bordas, todas as bordas. Pronto. Com isso, nós temos o quê? Exemplo de estratégia de busca documentada, cada um por agrupamento conceitual e o resultado final. Então, é desta forma que se faz a documentação, gente. Tudo bem? Até aqui? Vou fechar essa tela. Então, vou salvar. Ok. E é dessa forma que, a partir daqui, você consegue, mediante o download, fazer de forma transparente a descrição de uma busca feita na base de dados. Então, o que você precisaria editar era acrescentar lá que a busca foi feita no PubMed e acrescentar PubMed, NLM ou /NCBI. Então, com isso, gente, eu gostaria de agradecer a todos, porque estão finalizando, então, a apresentação de um nível ali entre básico, com algumas funcionalidades do intermediário, no treinamento de hoje, e eu gostaria de aproveitar para compartilhar e navegar em algumas funcionalidades disponíveis do material produzido pela biblioteca e que está disponível para consulta de vocês, tá? Então, o Paulo já havia mostrado. Essa é a página, então, do YouTube da escola. Então, aqui tem vários treinamentos. Ryan, Zotero. Então, se vocês procurarem aqui na parte do menu Vídeos, estará disponível uma série de recursos, tá? Do PubMed básico intermediário numa outra ocasião, na base de dados Signal e demais bases de dados. Então, esse é o material que está de apoio para consulta para vocês. E um outro recurso que está disponível está na página da biblioteca que vocês acessam a partir da página da escola. Então, a partir da página da escola, no menu, no cinza claro, que começa com ensino internacional, ao lado de internacional está a biblioteca. Na página da biblioteca, nós temos a área de guias de teses e tutoriais. A partir de guias e tutoriais, então aqui está disponível a diferença entre descritor e palavra-chave, aqui o PubMed, e nós temos no idioma português, inglês e espanhol, com pessoas que têm certificação em cada um desses idiomas, tá? Então, aqui aparece na versão em inglês, fala do EndNote, da base de dados Web of Science, do Signal, qual a diferença entre pico maiúsculo com todos os elementos do acrônimo e com o CO minúsculo, tá? Como você faz a busca para indicadores métricos como o JCR,
né, para verificar o fator de impacto, como você criar o seu perfil dentro do My Citations ou ainda em outros recursos como o Scopus ID. Então, fica o convite para que vocês naveguem nessas ferramentas que foram disponibilizadas por meio de um trabalho desenvolvido pela equipe da biblioteca da USP, da Escola de Enfermagem da USP, tá bem? Muito obrigada a todos. Caso vocês tenham alguma pergunta, eu fico disponível para perguntas adicionais. Vou parar de compartilhar um pouco e fico aqui disponível para, eventualmente, alguma dúvida. Obrigado pela aula, professora. Foi incrível, viu? Conseguiu sanar muitas minhas dúvidas. Ai, que bom, Cremilson. Cremilson, né? Isso mesmo. Tá ótimo. Maria Aline, pode abrir o microfone e falar. Maria Aline, você não queria falar? É que sua mão está levantada, por isso que... Sim, pode falar, pode abrir o microfone e falar. Não sei porque a Maria Aline não está falando. Então, vai a próxima, número 2, a Wesla, Carla, é a próxima. Pode abrir o microfone e falar. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Juliana, a dúvida é a seguinte: no caso da gente formular a estratégia de busca para estudos de revisão, seja de escopo ou integrativa, enfim, a gente utilizando aqueles acrônimos PICO, PCC, então é aconselhável que a gente monte uma estratégia para cada letrinha daquela e depois a gente combinar com o operador booleano IND ou a gente vai restringindo demais? Não, é esse o caminho. Na verdade, vocês perceberam que eu trabalhei com conceitos diferentes, tá? Então, é super importante fazer a busca por cada um dos conceitos. Depois, no caso do PubMed, usar o histórico para fazer as associações, quando for pertinente o OR e quando for pertinente o AND. Normalmente, quando o conceito é equivalente, você vai usar o OR. Quando o conceito for diferente dentro de cada elemento do acrônimo, como P, C e C, você vai usar o AND. Ficou claro, Wesla? Sim. E aí sempre, assim, o ideal é que a gente coloque o descritor exato e combine com os termos alternativos, assim, para ficar mais amplo, né? Sim. Tá bom, então, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Tinha uma outra pessoa que havia levantado a mão, mas acho que já foi resolvido. Então, gente, muito obrigada a todos. Fica, então, o convite para que vocês acompanhem dentro da página da escola, página da biblioteca, a agenda dos próximos treinamentos. O próximo treinamento previsto mais para o final do mês é a base de dados Embase, é uma outra base de dados especializada na área de saúde. Gostaria de agradecer as palavras, o carinho, o elogio de todos, tá bom? E até a próxima. Obrigada, gente.